Vovó desabou ao contar o segredo que escondeu da filha por anos. O coração de Andressa disparava como se quisesse sair pela boca. A sala estava carregada e o silêncio pesado parecia gritar. As paredes, testemunhas empoeiradas de segredos, pareciam pressioná-la, forçando-a a revelar o que por tanto tempo tentara enterrar. Ela olhou nos olhos da filha, Ana, que aguardava ansiosa, mal sabendo que o que estava por vir era uma bomba que poderia desmoronar tudo ao seu redor. Sua avó não é quem você pensa. Não somos uma família comum, começou Andressa, a voz trêmula. E eu sou a responsável por tudo isso. Os anos em que ela evitou encarar o passado a assombravam como sombras dançantes sob a luz da lua nova. Tudo começou em Porto Alegre, nos anos 70, quando seu pai saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Era um dia ensolarado, mas aquele brilho era irrelevante. A tragédia já se avizinhava. A dor da perda foi transformada em silêncio e sua mãe, antes vibrante, desabou sob. Um homem que trouxe um sorriso em meio ao desespero, ou um lobo disfarçado de cordeiro. A revelação de que Adivaldo e sua mãe não eram apenas amigos, mas amantes, despedaçou o pouco que restava de sua inocência. As palavras de Andressa saíam com dificuldade, como se cada uma delas carregasse o peso de 1000 segredos. Adivaldo manipulou minha mãe e a nós. Fui enganada. Fui usada. A cada frase, o olhar de Ana se tornava mais confuso, seu mundo mais instável. Como a pessoa em quem confiava poderia ter escondido tanta dor? As memórias começaram a se aglomerar. As noites em que sua mãe chorava em silêncio. As promessas não cumpridas. As janelas sempre fechadas. Em todas as reticências, a sombra de Adivaldo se impunha, forte, dominadora. Andressa concluiu que sua mãe não era a única a ter sido enganada. Ela também fora feita de marionete por um homem que nunca teve boas intenções. Como eu poderia denunciá-los? Como posso expor quem eu realmente amo? As palavras escaparam como um sussurro de desespero. A luta interna era feroz. Andressa decidiu buscar aliados e, para sua surpresa, encontrou força em lugares inesperados. Juntou-se a outros que carregavam cicatrizes semelhantes e juntos se tornaram um só punho contra a injustiça. Contudo, a vitória veio às custas de algo muito maior. Quando Adivaldo foi finalmente preso e sua mãe foi desmascarada, Andressa confrontou um novo tipo de dor. A liberdade dela não trazia paz. Havia uma traição profunda como uma ferida exposta. Ao deixarem seu lar em ruínas, as lágrimas misturavam sentimentos de alívio e perda. Para onde ir agora? Com o coração pesado, Andressa procurou um novo começo em Gramado. Tornou-se confeiteira ao redor de doces e sorrisos, tentando deixar as cicatrizes para trás. Mas a vida tinha planos mais cruéis. Messias, o homem que se tornara sua âncora, havia partido. A perda ressoou em sua alma, um eco de tudo o que havia vivido. E ali estava ela novamente, confrontando um vazio impiedoso. Como poderia enfrentar mais uma perda e as feridas ainda abertas de seu passado? O peso da vida e da expectativa se tornava cada vez mais difícil de carregar. Com lágrimas nos olhos, Andressa se perguntava se algum dia encontraria a paz que tanto desejava. O passado era uma sombra insistente e o futuro um mistério sombrio que ela sabia que ainda ia ter que desvendar.
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Andressa respirou fundo enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. A verdade a devastava, mas havia algo dentro dela que parecia gritar por justiça. Ela precisava entender o que tinha acontecido com sua mãe e com Adivaldo, mas havia uma nova sombra pairando sobre sua vida. A noite em Gramado era fria e o silêncio envolvia a casa como um abraço triste. Naquela manhã, Andressa decidiu que era hora de limpar os vestígios do passado. Começou a organizar as coisas na casa, cada objeto despertando memórias que a cutucavam. O perfe, entre os móveis, encontrou uma caixa antiga coberta de poeira, trancada com um pequeno cadeado. Fervilhou a imaginação dela. O que poderia haver ali dentro? Um vestígio do passado? Um segredo ainda mais profundo? Com facilidade, a fitinha que aprendia se rompeu, e ao abrir a caixa, Andressa ficou em choque. Dentro dela havia cartas, fotografias e um diário. O diário era de sua mãe. As páginas estavam amareladas, mas as palavras saltavam do papel com a mesma intensidade do que sentia. Era como se estivesse escutando a voz dela em seus pensamentos. Mas o que mais chocou Andressa foram as cartas. Algumas eram de Adivaldo, outras de um remetente desconhecido, mas todas falavam de um plano que nunca tinha imaginado. Eu sempre soube que você estava envolvida em algo grande. Não deixe que nada te impeça de seguir em frente. A verdade chegará até você. Uma frase se destacou na letra cursiva, e um calafrio percorreu a espinha de Andressa. O que isso significava? O que mais sua mãe havia escondido? De repente, ouviu um barulho vindo do quintal. Foi um estalo, como se algo tivesse caído. Ele veio de um lugar que Andressa não visitava há tempos, o velho chalé onde ela costumava brincar na infância. O coração acelerou. O apelo da curiosidade e do medo a levaram até lá. A cada passo, sua mente se preparava para um possível confronto com o passado. Quando chegou, a porta estava entreaberta. A lua iluminava o ambiente, revelando não apenas o que tinha se acumulado no lugar, mas também uma figura sombria. Era um homem. Ele estava de costas, confundindo-se com a escuridão. Andressa hesitou, mas a voz dele a atingiu como um raio. Eu estava esperando por você, disse o homem, virando-se lentamente. Seu rosto era familiar, mas Andressa não conseguia colocar nome àquele sentimento. Ele continuou. Você não me reconhece, mas sou parte da sua história, algo que você precisa saber. O solitário e intrigante encontro virou tudo de cabeça para baixo. Com as palavras dele, cada certeza começou a desmoronar. Adivaldo não é o verdadeiro pai de Ana. Ele revelou e a sala pareceu girar. Nessa nova informação, uma bomba que explodiu em sua mente, revelando uma conexão que ela nunca teria imaginado. O que cobrira sua vida até agora? Quais segredos haviam sido enterrados? As pernas de Andressa tremeram. O homem continuou. Sua mãe fez um pacto há muito tempo, e agora é sua vez de fazer a escolha. O que isso significava? A vida dela estava prestes a mudar novamente, potencialmente de maneira irreversível.
Andressa se viu diante de um abismo e a pergunta que pairava no ar era: qual seria o próximo passo? Ela precisava descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo um novo medo surgiu dentro dela. Cada resposta poderia trazer mais dor. O peso das revelações se fez presente, e ao olhar para o homem, Andressa percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. E assim, com o coração em frangalhos e as emoções à flor da pele, ela se viu na encruzilhada entre o conforto de não saber e a urgência de descobrir. Andressa estava paralisada diante do homem. Suas palavras ecoavam na cabeça dela como um tambor, um ritmo caótico que não conseguia silenciar. Adivaldo não é o verdadeiro pai de Ana. O que isso significava? A confusão a envolvia e o medo começava a se espalhar por seu corpo como um veneno. Quem é você? Ela se forçou a perguntar, a voz saindo mais como um sussurro. O homem deu um passo à frente, a luz da lua revelando mais detalhes do seu rosto. Era um semblante cansado, mas os olhos, aqueles olhos, eram exatamente os mesmos de Ana. Uma sensação de pânico tomou conta dela. Eu sou seu irmão, Andressa, ele disse, como se cada palavra fosse um golpe. E eu sei mais do que você imagina. Um irmão? Como poderia ser? A cabeça dela girava. Adivaldo nunca mencionara nada sobre um filho. Ela se lembrou da caixa que encontrara, dos segredos que agora pareciam muito mais sombrios. Se isso é verdade, então por que minha mãe nunca falou de você? Porque ela estava protegendo você. E a mim? Ele olhou por cima do ombro, como se esperasse ver alguém. Adivaldo não só não é o pai de Ana, como ele também não é quem você pensa que é. Ele é um criminoso que manipulou nossas vidas. A raiva e a dor afloraram em Andressa. Você não sabe do que está falando. Como pode me dizer isso? O homem que destruiu minha infância. O homem que... Ela hesitou. A palavra pai pesa na garganta. Como você sabe disso? Seu nome é Rafael, ele continuou, já ignorando seu desespero. Eu fui tirado de você antes de nascer. Minha mãe fez um pacto com Adivaldo em troca de proteção. Eu não deveria estar aqui, mas sinto que é hora de enfrentar a verdade. Os olhos dela ardiam entre o desejo de acreditar e o impulso de duvidar. Você está dizendo que Adivaldo é um criminoso e ainda assim minha mãe se envolveu com ele? Como posso confiar em você? Andressa mal conseguia respirar. Por que você voltou agora? Rafael hesitou. Porque há um perigo maior vindo em direção a nós. Adivaldo não desistiu de sua família. Ele quer o que lhe pertence. E isso inclui você e Ana. Os ecos de suas palavras dançavam na sala. E o vento frio da noite sussurrava segredos que ela não estava preparada para ouvir. Andressa sentiu o chão tremer sob seus pés. O que quer dizer com isso? A voz dela mais uma vez vacilou, a pressão crescendo em seu peito. Nesse momento, um barulho estrondoso irrompeu. Uma explosão sacudiu o velho chalé, fazendo as janelas estalarem e os móveis balançarem. Andressa mal teve tempo para entender o que estava acontecendo. O medo se transformou em pânico quando a porta arrebentou e sombras penetraram e invadiram o espaço. Eram homens encapuzados e suas intenções eram claras. Rafael puxou Andressa para trás dele, quase como um instinto. Korra, você e Ana precisam sair daqui agora. Mas a mente dela estava em um turbilhão. O que aconteceu com sua vida? Esses homens sabiam sobre o passado delas. Rafael, espera! O que está acontecendo? O que está acontecendo com meu filho?
A palavra filho saiu como um grito. O que mais ela não sabia? Os homens começaram a avançar e a adrenalina tomou conta. Andressa, em um impulso, puxou Rafael e os dois se lançaram pela outra porta do chalé. O céu estava ameaçador, nuvens escuras formando um manto de incerteza. Enquanto corriam, o choque das revelações ainda ecoava em sua mente. Uma explosão de segredos, mentiras e agora a iminência da verdadeira violência. Eu vou descobrir a verdade! Andressa gritou, mas a certeza parecia distante. O que mais estava escondido? E quem realmente estava atrás deles? Ela não tinha ideia do que estava prestes a descobrir, mas as sombras já se moviam rapidamente e a corrida estava longe de terminar. Andressa e Rafael correram pela floresta, o som das batidas frenéticas de seus corações ecoando como um tambor. As sombras se moviam ao seu redor, mas eles não pararam. O medo se empurrava, cada passo mais rápido que o anterior. A explosão havia rompido seu mundo, e agora era tudo uma corrida contra o tempo, contra a verdade que ameaçava desmoronar tudo. Tem que haver um plano, Andressa gritou, enquanto distinguiam a luz de uma estrada à frente. Olhando para Rafael, ela sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Nós precisamos salvar Ana. Eu sei, Rafael respondeu, puxando-a para perto da estrada. Mas você precisa entender o que está acontecendo. O que Adivaldo fez com a nossa família afeta você mais do que imagina. Mas antes que ela pudesse responder, um carro apareceu, seus faróis cortando a escuridão como lâminas afiadas. Andressa congelou. O carro parou abruptamente e a porta se abriu. Uma figura conhecida saltou para fora. Era Ana, seus olhos arregalados de medo. Mãe, o que está acontecendo? Ela olhou entre Andressa e Rafael, a confusão evidente em seu rosto. A sensação de urgência aumentou. Ana, não é seguro aqui. Precisamos sair. Andressa gritou, puxando a filha em um abraço rápido. Mas no momento em que ela segurou, uma dor profunda atravessou seu corpo. Não apenas medo, mas uma sensação de que algo estava errado. Algo mais que palavras poderiam descrever. Você precisa ouvir o que ele disse. Rafael insistiu, mas Andressa se virou para ele, seu olhar cheio de determinação. Agora não, temos que ir. O que quer que esteja acontecendo podemos resolver depois, mas você e Ana precisam estar a salvo. Ana olhou para Rafael, um misto de desconfiança e curiosidade. Quem é ele, mãe? As palavras de Ana cortaram a tensão. Rafael abriu a boca para responder, mas um grito ecoou da floresta, gelando o sangue de Andressa. Adivaldo, com sua presença ameaçadora, surgiu das sombras. Andressa! A voz dele era um rugido imponente que reverberava pela noite. Você realmente achou que poderia fugir? Querida, o que você descobriu é muito maior do que você imagina. Ele avançou, os olhos ardendo com uma fúria que Andressa conhecia muito bem. Você não pode fazer nada a nós. Rafael se colocou à frente, a tensão cintilando no ar. A verdade vai sair à tona e você não poderá escapar. Mas Adivaldo riu, um som que ecoou como uma sentença de morte. Você realmente acha que sabe a verdade? Espere até descobrir tudo. Andressa, há coisas que você não sabe sobre sua filha, sobre você. As palavras dele ressoaram, um trovão em meio ao caos. Andressa sentiu a náusea subir em seu estômago. O que você quer dizer com isso? O pânico começou a tomar conta e as peças do quebra-cabeça em sua mente começaram a se mover. Ana estava paralisada, olhando de Adivaldo para Andressa, sem entender a gravidade da situação. Ela deveria ter a verdade, mas novamente estava cercada por sombras. Mãe, o que está acontecendo?
Ela perguntou, mas a resposta de Andressa foi cortada por mais um grito. Cala a boca! Adivaldo rosnou, como um predador que havia encontrado a presa. Se você soubesse quem realmente é, não teria coragem de me desafiar. É como se uma porta tivesse se aberto em sua mente, revelando um abismo de dúvidas. O que ele quer dizer? Andressa sussurrou, seus olhos se perdendo em Rafael, que parecia mais tenso do que nunca. E nesse instante Adivaldo se aproximou. A malícia em seu sorriso era quase palpável. Eu posso te ajudar a entender, Andressa. Na verdade, eu sou quem pode te entregar um passado que você não sabe que tem. Por que não se junta a mim? E de repente, tudo fez sentido, mas ao mesmo tempo, nada fazia. O chão sob seus pés estremecia. O que isso tudo significava sobre sua vida, sobre Ana? O que Adivaldo estava realmente escondendo? O espaço entre eles carregava um peso insuportável, um segredo que poderia eclodir a qualquer momento, mudando tudo. Vá pra casa, mãe, Ana insistiu, enquanto a tensão se acumulava. E no meio da incerteza, Andressa percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que mais ela ainda não sabia e quem realmente era? A corrida tinha apenas começado. A tensão crescia no ar, palpável, como um fio prestes a se romper. Andressa estava paralisada. Os olhos de Adivaldo brilhavam com uma malícia que ela conhecia muito bem, e a voz dele soava como um eco aterrorizante. Você realmente acha que sabe a verdade? Espere até descobrir tudo. Ela sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais você sabe, Adivaldo? Sua voz tremia, mas a determinação crescia dentro dela como uma chama, mesmo com o medo se espalhando por seu corpo. Você não está pronta para ouvir, ele respondeu, com um sorriso que era mais um desafio. Ana, entre elas, olhava de um lado para o outro, confusa. O coração de Andressa disparava. Cada batida como um tambor, afirmando que elas precisavam sair dali. Mas então, um grito ecoou na escuridão, mais alto e mais penetrante do que qualquer um ali poderia imaginar. Mãe! Era a voz de uma criança, aguda e cheia de desespero. O sangue de Andressa congelou. Aconteceu alguma coisa. Uma figura surgiu abruptamente entre as sombras. Era o pequeno Lucas, o vizinho. Os olhos arregalados e o rosto pálido davam sentido àquela urgência. Mãe, eles usaram a Rosinha! O nome da cadela de Ana saiu como um lamento. Andressa sentiu que o mundo girava ao redor, as peças do quebra-cabeça se movendo num ritmo frenético. Adivaldo riu, a risada sombria ecoando como um trovão. E se essa for apenas a primeira? O que é que você faria se soubesse que nada é o que parece? Se a sua própria filha não é realmente sua? Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse orquestrando um espetáculo de horrores. Cala a boca! Andressa gritou. O choque a atingiu. O que você está dizendo? Aina é minha filha. Mas quem você pensa que realmente é? Você deveria ouvir o que essa criança tem a dizer. Ele apontou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. E naquele momento, Andressa sentiu que cada certeza que tinha se esvaía como areia entre os dedos. Lucas, ainda ofegante, olhou para Andressa com olhos muito mais sábios do que sua idade indicava. Mãe, eu vi coisas. A voz dele tremia, e Andressa sentiu uma necessidade instantânea de protegê-lo, mesmo em meio à tempestade de confusão. Adivaldo não quer que você saiba. Ele. Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho vindo da floresta interrompeu tudo. Um carro faróis acesos se aproximava rapidinho. Andressa sentiu um frio na barriga. Era um clima de pânico que se instaurava. Lucas, corre para o carro! Andressa gritou. Adivaldo, com um sorriso cínico, rebateu. Você não consegue salvá-los todos, Andressa. Há muito mais em jogo do que você imagina. Ele se aproximava,
a figura ameaçadora dele se tornando mais evidente. Era como se uma sombra se estendesse entre eles. Ana, confusa e assustada, olhou de Adivaldo para Andressa. Mãe, o que está acontecendo? A dor de não poder proteger a filha a atingiu uma onda desesperadora. E nesse momento, naquela multidão de sentimentos e incertezas, o que aconteceu a seguir deixou Andressa paralisada. Lucas desabou no chão, uma expressão de dor e pânico no rosto, como se uma onda invisível o tivesse derrubado. Eles estão aqui! Ele gritou. Depois, seus olhos se reviraram. O mundo se dissolveu em caos. Adivaldo sorriu triunfante. Viu? A verdade não é amiga de quem mente. E naquele instante, Andressa percebeu que o pequeno Lucas não era apenas um vizinho inocente. Algo mais profundo estava em jogo. As sombras começaram a se agitar e Andressa sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que você fez com ele? Gritou, sentindo o pânico invadir cada parte dela. O coração batia descontroladamente, uma tempestade de emoções. Era um momento de revelação, mas a verdade estava se tornando um labirinto de mentiras. O que significava tudo aquilo? O que realmente estava em jogo? Adivaldo havia acendido um fogo que poderia consumir tudo. E neste ponto do confronto, a linha entre amor e traição, entre confiança e dúvida, parecia se desfazer. E enquanto a escuridão se fechava ao redor delas, Andressa se perguntou: que tipo de verdade estava prestes a enfrentar? A tensão crescia no ar, palpável, como um fio prestes a se romper. Andressa estava paralisada. Os olhos de Adivaldo brilhavam com uma malícia que ela conhecia muito bem, e a voz dele soava como um eco aterrorizante. Você realmente acha que sabe a verdade? Espere até descobrir tudo. Ela sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais você sabe, Adivaldo? Sua voz tremia, mas a determinação crescia dentro dela como uma chama, mesmo com o medo se espalhando por seu corpo. Você não está pronta para ouvir, ele respondeu, com um sorriso que era mais um desafio. Ana, entre elas, olhava de Adivaldo para Andressa, confusa. O coração de Andressa disparava, cada batida como um tambor, afirmando que elas precisavam sair dali. Mas então, um grito ecoou na escuridão, mais alto e mais penetrante do que qualquer um ali poderia imaginar. Mãe! Era a voz de uma criança, aguda e cheia de desespero. O sangue de Andressa congelou. Aconteceu alguma coisa. Uma figura surgiu abruptamente entre as sombras. Era o pequeno Lucas, o vizinho. Os olhos arregalados e o rosto pálido davam sentido àquela urgência. Mãe, eles levaram a Rosinha. O nome da cadela de Ana saiu como um lamento. Andressa sentiu que o mundo girava ao redor, as peças do quebra-cabeça se movendo num ritmo frenético. Adivaldo riu, a risada sombria ecoando como um trovão. E se essa for apenas a primeira? O que você faria se soubesse que nada é o que parece? Se a sua própria filha não é realmente sua? Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse orquestrando um espetáculo de horrores. Cala a boca! Andressa gritou. O choque a atingiu. Ana é minha filha! Mãe, mas quem você pensa que realmente é? Você deveria ouvir o que essa criança tem a dizer. Ele apontou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. E naquele momento, Andressa sentiu que cada certeza que tinha se esvaía como areia entre os dedos. Lucas, ainda ofegante, olhou para Andressa com olhos muito mais sábios do que sua idade indicava. Mãe, eu vi coisas. A voz dele tremia e Andressa sentiu uma necessidade instantânea de protegê-lo. Mesmo em meio à tempestade de confusão,
Adivaldo não quer que você saiba. Ele. Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho vindo da floresta interrompeu tudo. Um carro, faróis acesos, se aproximava rapidinho. Andressa sentiu um frio na barriga. Era um clima de pânico que se instaurava. Lucas, corre pro carro! Andressa gritou. Adivaldo, com um sorriso cínico, rebateu. Você não consegue salvá-los todos, Andressa. Há muito mais em jogo do que você imagina. Ele se aproximava, a figura ameaçadora dele se tornando mais evidente. Era como se uma sombra se estendesse entre eles. Ana, confusa e assustada, olhou de Adivaldo para Andressa. Mãe, o que está acontecendo? A dor de não poder proteger a filha a atingiu. Uma onda desesperadora e nesse momento, naquela multidão de sentimentos e incertezas, o que aconteceu a seguir deixou Andressa paralisada. Lucas desabou no chão, uma expressão de dor e pânico no rosto, como se uma onda invisível o tivesse derrubado. Eles estão aqui, ele gritou. Depois seus olhos se reviraram. O mundo se dissolveu em caos. Adivaldo sorriu triunfante. Viu? A verdade não é amiga de quem mente. E naquele instante, Andressa percebeu que o pequeno Lucas não era apenas um vizinho inocente. Algo mais profundo estava em jogo. As sombras começaram a se agitar, e Andressa sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que você fez com ele? Gritou, sentindo o pânico invadir cada parte dela. O coração batia descontroladamente, uma tempestade de emoções. Mas antes que pudesse responder, a figura sombria de Rafael apareceu, seu rosto marcado pelo desespero. Andressa, temos que ir agora! Ele não parecia o mesmo. A tensão em seu corpo era palpável, como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Mas Lucas, Andressa começou, mas ficou sem palavras ao ver o olhar de terror nos olhos de Rafael. Você não entende. Eles querem você. E há algo que você ainda não sabe. Adivaldo deu um passo à frente, o sorriso dele se alargando. Sim, Andressa, Rafael sabe exatamente o que você precisa ouvir. E quando ele falar, será tarde demais. Nesse momento, tudo começou a girar. O carro que se aproximava parou, e uma figura familiar saiu dele. Era a avó de Andressa, Olívia, com um olhar sombrio e decidido. Você não deveria estar aqui, Andressa. Você não sabe o que está acontecendo. O corpo dela enrijeceu. O caos ao redor parecia contrário ao mundo que conhecia. Olívia nunca aparecia sem um motivo. Vovó, o que você sabe? Andressa conseguiu perguntar, a confusão engolindo sua voz. Se você soubesse, se soubesse mesmo, talvez entenderia o que realmente está em jogo. Você precisa escolher, Andressa, Olívia disse, sua voz carregada de dor. E o que ela revelaria em seguida poderia mudar tudo. Adivaldo olhou para Olívia, um sorriso irônico nos lábios. Ah, o passado sempre volta para assombrar, não é mesmo, querida? Você fez um pacto que não pode mais manter. Andressa prendeu a respiração. O que estava acontecendo? O passado que parecia distante, agora se aproximava como uma tempestade. E conforme as peças do quebra-cabeça se uniam, ela sentiu que estava à beira de descobrir algo que poderia destruir tudo. O que Olívia tinha a dizer? O que Rafael sabia? Antes que pudesse formular qualquer pensamento, um novo barulho ecoou na escuridão. Uma sirene, cada vez mais perto. O tempo estava se esgotando, e Andressa logo percebeu. A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira que enfrentou até então. A tensão crescia no ar, palpável, como um fio prestes a se romper. Andressa estava paralisada. Os olhos de Adivaldo brilhavam com uma malícia que ela conhecia muito bem, e a voz dele soava como um eco aterrorizante. Você realmente acha que sabe a verdade? Espere até descobrir tudo.
ela sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. "O que mais você sabe, Adivaldo?" Sua voz tremia, mas a determinação crescia dentro dela como uma chama, mesmo com o medo se espalhando por seu corpo. "Você não está pronta para ouvir", ele respondeu, com um sorriso que era mais um desafio. Ana, entre elas, olhava de Adivaldo para Andressa, confusa. O coração de Andressa disparava, cada batida como um tambor afirmando que elas precisavam sair dali. Mas então, um grito ecoou na escuridão, mais alto e mais penetrante do que qualquer um ali poderia imaginar. "Mãe!" Era a voz de uma criança aguda e cheia de desespero. O sangue de Andressa congelou. Aconteceu alguma coisa. Uma figura surgiu abruptamente entre as sombras. Era o pequeno Lucas, o vizinho. Os olhos arregalados e o rosto pálido davam sentido àquela urgência. "Mãe!" Eles levaram a Rosinha. O nome da cadela de Ana saiu como um lamento. Andressa sentiu que o mundo girava ao redor. As peças do quebra-cabeça se movendo num ritmo frenético. Adivaldo riu, sua risada sombria ecoando como um trovão. "E se essa for apenas a primeira? O que você faria se soubesse que nada é o que parece? Se a sua própria filha não é realmente sua?" Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse orquestrando um espetáculo de horrores. "Cala a boca!" Andressa gritou. O choque a atingiu. "Ana é minha filha. Mas quem você pensa que realmente... Você deveria ouvir o que essa criança tem a dizer." Ele apontou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. E naquele momento, Andressa sentiu que cada certeza que tinha se esvaía como areia entre os dedos. Lucas, ainda ofegante, olhou para Andressa com olhos muito mais sábios do que sua idade indicava. "Mãe, eu vi coisas." A voz dele tremia e Andressa sentiu uma necessidade instantânea de protegê-lo, mesmo em meio à tempestade de confusão. "Adivaldo não quer que você saiba. Ele. Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho vindo da floresta interrompeu tudo. Um carro, faróis acesos, se aproximava rapidinho. Andressa sentiu um frio na barriga. Era um clima de pânico que se instaurava. "Lucas, corre pro carro!" Andressa gritou. Adivaldo, com um sorriso cínico, rebateu. "Você não consegue salvá-los todos, Andressa. Há muito mais em jogo do que você imagina." Ele se aproximava, a figura ameaçadora dele se tornando mais evidente. Era como se uma sombra se estendesse entre eles. Ana, confusa e assustada, olhou de Adivaldo para Andressa. "Mãe, o que está acontecendo?" A dor de não poder proteger a filha a atingiu. Uma onda desesperadora. E naquele momento, com a adrenalina batendo, tudo começou a mudar quando uma figura familiar saiu do carro. Era a avó de Andressa, Olívia. Mas havia algo diferente nela. Os olhos que sempre foram calorosos agora estavam escuros e cheios de segredos. "Oh, não, Olívia!" Adivaldo disse, um tom sarcástico na voz. "Chegou na hora certa. Você é a última peça do quebra-cabeça." Olívia avançou segurando algo na mão. "Andressa, precisamos falar agora." Sua voz era urgente, quase desesperada. "Não se envolva com ele. Adivaldo é o menor dos seus problemas." Antes que Andressa pudesse questionar, Olívia abriu a mão, revelando um pequeno dispositivo, uma espécie de pendrive. "Esta é a verdade, Andressa. O que você precisa saber está aqui. O que sua mãe fez. O que você não sabe sobre sua própria origem." E ao dizer isso, ela lançou o dispositivo para Andressa. O tempo congelou. Os olhos de Adivaldo se arregalaram e uma sombra de pânico cruzou seu rosto. "Você não deveria ter feito isso, Olívia." "Faça o download, Andressa. Você precisa entender."
Olivia gritou, mas antes que Andressa pudesse reagir, um estrondo reverberou pela noite. Era um barulho intenso, algo que lembrava uma explosão. O chão sob seus pés tremeu e a floresta ao redor começou a ruir. Em um instante, tudo se transformou. Uma árvore caiu e o céu escureceu com fumaça. Corre! Rafael gritou, puxando Andressa e Ana em direção ao carro. O dispositivo caiu de sua mão, escorregando entre os escombros. Adivaldo então disparou em direção ao dispositivo, mas Olivia, com um olhar de desespero, fez um movimento rápido, como se estivesse preparando um feitiço. Você nunca deveria ter encostado nele. E lançou um pequeno objeto para Adivaldo. Andressa assistiu em estado de choque quando Adivaldo se despedaçou em uma onda de fumaça, como se houvesse se desintegrado no ar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Não, o que aconteceu? O que você fez? Andressa olhou para Olivia com os olhos arregalados. Eu fiz o que tinha que ser feito. Agora precisamos descobrir o que aquilo contém, Olivia disse, com a expressão sombria. O coração de Andressa martelava. Mais perguntas surgiram, e a única certeza era a incerteza. O que havia naquele dispositivo? Qual era a verdade? E enquanto o carro se afastava da cena caótica, a última pergunta ecoou em sua mente. Quem era ela realmente? A resposta estava perto. Mas o custo da verdade poderia ser mais alto do que alguém poderia imaginar. Andressa e a família estavam dentro do carro, a adrenalina ainda correndo nas veias. O cheiro a fumaça ainda pairava no ar. As palavras de Olivia, sua avó, ecoando em sua mente. A verdade estava ali. A verdade que você precisa saber. O que poderia ser tão terrível? O que ela ainda não entendia sobre sua própria vida? Qual é a próxima parada? Perguntou Rafael, as mãos apertadas no volante, enquanto dirigia com pressa pela trilha estreita. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, como se o mundo estivesse conspirando contra. Precisamos chegar a um lugar seguro. Pensar no que fazer com aquele dispositivo, respondeu Andressa, o coração acelerado de ansiedades. Todos nós precisamos saber a verdade, Ana disse, seu olhar fixo em Andressa, como se tentando encontrar ali uma explicação. Mãe, o que mais está acontecendo? O que o Adivaldo quer com a gente? A pergunta ficou ecoando no ar. Mas Andressa só conseguiu olhar pela janela, um turbilhão de sentimentos. Mas a última frase de Adivaldo ainda ecoava em sua mente, como um sussurro maligno que ameaçava desmoronar o pouco que restava de sua confiança. Quero dizer, ele falou que você não é minha mãe, Ana disse, quebrando o silêncio, sua voz quase um sussurro. Mãe, o que ele quis dizer com isso? Andressa engoliu em seco. A respiração presa. Como poderia explicar? Como poderia somar a isso o medo que já existia entre elas? Ana, eu sou sua mãe. Você é minha filha. Nada mudará isso. Olivia, sentada no banco de trás, observava tudo em silêncio, seu olhar preocupante. Mais uma vez, Andressa se perguntava o que sabia. O que estava escondido atrás dos olhos da avó, que sempre foram com tanta sabedoria e sofrimento? O que mais estaria prestes a desmoronar? De repente, Rafael freou bruscamente. As luzes de um carro dispararam na direção deles, refletindo diretamente em seus rostos. Era um bloqueio policial. O coração de Andressa disparou. A situação, que já estava tensa, ficou insustentável. Como vamos enfrentar isso? Rafael murmurou. Mais para si mesmo do que para os outros. Vamos improvisar, Andressa respondeu, tentando manter a calma. Mas temos que... Mas antes que pudesse terminar, as portas do carro se abriram. Policiais cuidadosamente abordaram. E a primeira coisa que Andressa percebeu foi a tensão no ar. Os homens estavam sérios, as armas em suas cinturas refletindo a luz do outro veículo.
Identificações, por favor. Um deles, um homem alto com uma expressão dura, ordenou. Andressa sentiu seu estômago revirar. O que eles esperavam encontrar? Por um instante, uma ideia perigosamente intrigante cruzou a mente dela. E se tudo isso fosse parte de um plano? E se Adivaldo tivesse manipulado a situação para incriminá-la? Tô apenas voltando para casa, Andressa disse, tentando soar confiante. Não fizemos nada de errado. O policial a encarou, sua expressão inalterada. Mas, de repente, o homem olhou rapidamente para Olivia. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Você? Eu conheço você, ele começou, suas palavras pesando com uma gravidade inesperada. Não sabemos de nada, só queremos ir embora. Rafael se apressou em dizer, mas Andressa já sentia o frio da verdade se instalando. O policial se aproximou de Olivia, parecendo duvidar de suas palavras. Então você é a mãe dela? Sua voz era carregada de incredulidade. Ela é minha avó. O que você está insinuando? Andressa interveio, a tensão brotando como um fogo. Eu preciso que você me diga a verdade. Alguma vez você fez um pacto? O policial insistiu. A voz agora baixa, mas firme. O quê? Ana perguntou, confusa, olhando de novo para Andressa. E nesse momento, a realidade começou a se desmoronar. O peso da expectativa estava em todas as direções. Pacto? O que isso significa? Andressa não conseguiu esconder a frustração, a necessidade de entender. O policial hesitou, seu olhar fixo em Olivia. A família dela, a história dela, está conectada a algo muito maior. Andressa, direita nas informações, sentiu suas pernas vacilarem. Mas o que isso significa para nós? O que você sabe realmente? O policial ficou imóvel. E nesse silêncio, uma nova dimensão do que a vida de Andressa poderia ser começava a surgir. A verdade que poderia cair como um golpe. A bruxaria. Pactos sombrios. Ela nunca pensou que avançar por este caminho a levaria a uma revelação que poderia transformar tudo, incluindo sua própria identidade. Então, de repente, uma voz familiar surgiu ao fundo, clara no meio da tensão. Mãe, estou aqui. As palavras de Ana, que deveria ser um alívio, eram um eco devastador. O filho, que ela pensou estar seguro, estava agora ali, no meio do caos, e Andressa percebeu que, ao correr para escapar do passado, ela acabara por atraí-lo de volta, mais feroz do que antes. Lucas! Andressa gritou, mas o olhar dele não era de alívio. Era de desespero, e o policial, olhando para o menino, teve uma reação inesperada, como se tivesse reconhecido algo ainda mais alarmante sobre a criança. Ele tem que ir. Não podemos deixar que ele fique aqui. O mundo de Andressa girou. O que estava sendo revelado? O que a verdade sobre Lucas significava? Mais uma vez, tudo que ela conhecia desmoronava, mas agora com novas peças, mais sombrias e irresistíveis. E o que exatamente estava em perigo? O que aconteceria quando a verdade emergisse das sombras? Ali, o mistério se espiralava mais fundo e todos estavam em seu centro, em um jogo que nunca imaginaram participar. A tensão crescia no ar, palpável, como um fio prestes a se romper. Andressa estava paralisada. Os olhos de Adivaldo brilhavam com uma malícia que ela conhecia muito bem, e a voz dele soava como um eco aterrorizante. Você realmente acha que sabe a verdade? Espere até descobrir tudo. Ela sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais você sabe, Adivaldo?
Sua voz tremia, mas a determinação crescia dentro dela como uma chama, mesmo com o medo se espalhando por seu corpo. Mas de repente, tudo mudou. Uma sombra se moveu rapidamente atrás de Adivaldo. Antes que alguém pudesse perceber, uma figura conhecida se lançou na cena. Era Messias, o homem que havia se tornado o apoio emocional de Andressa. Ele estava ali. Sua expressão era de pânico extremo. Andressa, cuidado! Sem pensar, Andressa fez um movimento para proteger Ana, mas já era tarde demais. Messias colidiu com Adivaldo em uma explosão de força. Adivaldo, surpreso, perdeu o equilíbrio enquanto a energia da luta se espalhava como um raio. Adivaldo puxou uma faca do bolso, mas Messias foi mais rápido, desarmando-o antes que qualquer coisa acontecesse. O eco daquela batalha momentânea se dissipou rapidamente no ar. Você não deveria estar aqui, Adivaldo gritou, enquanto sua raiva fervia. Isso não é sua luta! Mas o que Adivaldo não percebeu foi que Messias trazia consigo não apenas coragem, mas um segredo devastador. Nesse meio tempo, Lucas havia se agachado, preso entre desespero e confusão, e Ana, com olhos arregalados, mal conseguia entender a gravidade da situação. Por que ele está aqui, mãe? Estava em seus lábios, mas ainda não saiu. Porque ele realmente se importa. Andressa gritou de volta, a frase escapando dela como um grito de socorro. Mas, nesse instante, Adivaldo, recuperado da surpresa, riu. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Ninguém escapa do que está destinado a acontecer. Messias se aproximou de Andressa rapidamente. Eu não estou aqui para brigar, mas preciso te contar algo. A verdade sobre Adivaldo, sobre nós. Seu olhar era intenso, e Andressa percebeu que havia algo que ele não havia revelado antes. O medo crescia dentro dela como um animal encurralado. Mas antes que Messias pudesse continuar, uma luz brilhante iluminou a floresta, ofuscando tudo ao redor. Sirenes. A polícia estava se aproximando de novo. O caos se instalaria a qualquer momento. Andressa, você precisa decidir agora! Messias gritou, a urgência em sua voz apressando o tempo. Adivaldo não é só um homem mau. Ele é parte de algo muito maior. Do que você está falando? Andressa perguntou, cheia de nervosismo e a pressão da situação a sufocando. E então, Messias, com um movimento rápido, puxou uma corrente do pescoço, revelando um amuleto antigo. Esse amuleto é a chave. Ele pode proteger você e Ana, mas é também a razão pela qual Adivaldo quer te encontrar. É mais do que um simples acessório. Ele é o que liga sua família a algo que você jamais imaginou. Adivaldo ficou pálido, seu sorriso se desvanecendo rapidamente. Você não deveria ter feito isso, Messias. Agora todos estão em perigo. E foi nesse exato instante que Andressa percebeu. O chão sob seus pés já não era firme. Você é um traidor? O que Messias estava sugerindo era um enorme golpe. Toda a confiança que havia colocado nele começou a balançar. Não, não é assim. Eu amo você. Ana, preciso que compreenda que tudo isso é mais complexo do que você poderia imaginar. A sinceridade transparecia em sua voz, mas a desconfiança era uma sombra em seus olhos. E com essa nova revelação pairando no ar, as sirenes se aproximavam cada vez mais, um sinal do caos que estava prestes a explodir. Andressa se viu no meio de um turbilhão de emoções, entre o medo do desconhecido e a promessa de proteção que o amuleto representava. Como uma verdade poderia criar tanto desespero? Lucas gritou quando uma luz intensa novamente iluminou a floresta. Era a polícia. É só uma questão de tempo agora. Andressa percebeu, o coração acelerando, atenta a uma escolha impossível. O que ela faria? O que a verdade realmente significava?
As sombras começaram a se agitar ao redor deles. E enquanto Adivaldo se preparava para escapar, a única certeza que Andressa tinha era que tudo o que acreditava estar seguro estava prestes a desmoronar de uma maneira que ninguém poderia prever. O futuro parecia cada vez mais distante, enquanto ela lutava para decidir entre o que sabia e o que poderia ser a verdade. A luta parecia interminável, e a tensão no ar era como um fio prestes a se romper. Andressa encarava Adivaldo, seu antigo algoz, enquanto o coração pulsava em um ritmo frenético. Messias, seu apoio inesperado, estava ao seu lado, e o silêncio que pairava sobre eles era ensurdecedor. "Você não me deterá!" Adivaldo gritou, com os olhos brilhando de maneira maníaca. Em resposta, Messias se preparou, a determinação contida em cada músculo. Mas naquele aniversário de revelações e mentiras, uma sirene soou na escuridão. A luz dos carros policiais iluminando a floresta, onde tudo acontecia. Adivaldo riu, um riso que cortava o ar. "Vocês não têm ideia do que acabou de acontecer, não é? A verdade sempre vem à tona. E eu vou levar vocês comigo." "Não!" Andressa gritou, o medo e a coragem se entrelaçando dentro dela. "Eu sei quem você realmente é, Adivaldo. Seus planos não vão funcionar." Com um movimento rápido, Messias puxou o amuleto do pescoço. "Isso aqui é o que você quer, não é? Pois bem, nunca será seu." Ele ergueu a joia e uma luz ofuscante a envolveu. Adivaldo hesitou, os olhos arregalados de raiva e medo. O tempo pausou. E Adivaldo estava prestes a atacar, quando a polícia finalmente chegou. "Polícia! Todos no chão!" Um oficial gritou, e Andressa sentiu um misto de alívio e tensão. A confusão tomou conta do ambiente, enquanto os polícias cercavam Adivaldo, que em um ato desesperado tentou fugir, mas não conseguiu. "É tudo uma farsa, uma ilusão!" Adivaldo gritou, enquanto era contido. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso não acaba aqui!" Seus olhos estavam cheios de desespero, mas Andressa não se deixaria intimidar. Tinha que ser forte, não só por ela, mas por Ana e Lucas. As palavras de Adivaldo ecoaram na mente dela, mas ela decidiu ignorá-las. Junto de Messias, Ana e Lucas, Andressa sentiu que finalmente estava a caminho da liberdade. Olívia, sua avó, apareceu segurando o dispositivo. "Você fez bem, Andressa. A verdade é dura, mas é a única forma de seguir em frente." "Mãe!" gritou Ana, acontecendo uma mistura de medo e amor. Andressa abraçou. E nesse pequeno gesto sentiu que todas aquelas dores poderiam ser superadas. A verdade poderia ser dolorosa, mas também poderia curá-los. Enquanto os policiais prendiam Adivaldo, Andressa e sua família começaram a caminhar para longe do alvoroço. Olhando para trás, Andressa viu Adivaldo sendo levado, e uma onda de alívio a invadiu. Os pesadelos tinham finalmente um fim. "Oi, mãe!" Ana disse em um sussurro, quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre eles. "Estamos a salvo agora?" Andressa segurou a mão da filha. "Estamos juntas, sempre. E isso é tudo o que importa no final." Nesse momento ela percebeu que, por mais obscuro que o passado fosse, o amor e a unidade podiam construir um futuro melhor. Enquanto caminhavam, Andressa sabia que a jornada havia apenas começado. E quem sabe o que mais ainda estava por vir. A verdade estava à vista, mas as consequências ainda a aguardavam. E assim, com a sensação de que novos desafios estavam por vir, Andressa olhou para o horizonte, determinada a enfrentar tudo o que pudesse surgir. Era hora de lutar por um novo começo. E se você chegou até aqui,
que eu preciso que faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a compartilhar mais aventuras. Por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. O seu apoio é essencial. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos vamos construir esta comunidade.